Senhor meu Deus, nesta manhã que se inicia, me coloco diante de Ti com humildade, com o coração aberto e a mente sedenta por entendimento. Pai, antes de pedir, eu quero Te agradecer. Obrigado por este novo dia, obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiro, pelas oportunidades que ainda estão por vir, por tudo o que já vivi e por tudo o que ainda hei de aprender. Senhor, hoje eu venho clamar por sabedoria, mas não apenas o saber humano, não apenas conhecimento de livros ou palavras decoradas. Eu venho pedir a sabedoria que vem do Teu Espírito, a sabedoria que discerne o certo do errado, o momento de calar e o momento de falar, o tempo de agir e o tempo de esperar. Ensina-me, ó Deus, a viver com discernimento, a olhar o mundo ao meu redor com os Teus olhos, a perceber as armadilhas que se disfarçam de oportunidades, a reconhecer os atalhos que me afastam da Tua vontade, a distinguir entre aquilo que parece bom e aquilo que é verdadeiramente justo. Senhor, quantas vezes em minha vida me precipitei, quantas decisões tomei sem refletir, sem orar, sem consultar o Teu coração, e colhi frutos amargos, frutos de escolhas impensadas, de palavras ditas na pressa, de atitudes tomadas no impulso. Mas hoje eu quero recomeçar. Quero aprender a viver um novo estilo de vida, um estilo guiado pela sabedoria divina, onde cada passo é pensado, cada escolha é ponderada, cada resposta é dada com mansidão e direção do alto. Espírito Santo, toma conta da minha mente, purifica os meus pensamentos, afasta de mim todo julgamento precipitado, toda a pressa de agir sem refletir, todo desejo egoísta de querer estar sempre certo. Coloca em mim um espírito humilde, um espírito ensinável, desejoso de crescer e aprender, disposto a ouvir mesmo quando for difícil, capaz de reconhecer erros e buscar reparação. Senhor, me ensina a ser sábio em meus relacionamentos, a lidar com as pessoas com amor, mas também com prudência, a entender que nem todos precisam saber tudo, que nem todos os desabafos precisam ser feitos, que há tempo de silêncio e que muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Me ensina a ser sábio nas minhas palavras, que a minha boca não seja precipitada, que eu fale para edificar, para consolar, para orientar e não para ferir, humilhar ou provar um ponto de vista. Senhor, me ensina a ser sábio nas minhas finanças, a ter responsabilidade com aquilo que o Senhor me confia, a não desperdiçar, a não me endividar por vaidade, a não correr atrás do que os outros têm, mas a valorizar o que já me deste. Ensina-me a viver com contentamento. Me ensina a ser sábio nos meus projetos, nas ideias que surgem no meu coração. Nem tudo o que penso devo fazer. Nem todo caminho que parece bom é o Teu caminho. E é por isso que eu preciso de Ti, de um Pai que me mostre onde pisar, de um Deus que me diga: este é o caminho, ande por ele. Meu Senhor, a Tua palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Por isso eu clamo: me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, abra os meus olhos espirituais, que eu não seja mais enganado pelas aparências, que eu não me deixe seduzir por promessas vazias, por pessoas dissimuladas
ou por sentimentos confusos. Me ensina, Pai, a reconhecer quando estou sendo impulsivo, quando estou decidindo no calor da emoção, quando estou sendo orgulhoso e não aceitando conselhos, quando estou sendo dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela insegurança. Me mostra, Deus, o teu tempo, porque a tua sabedoria também está nos teus tempos. E muitas vezes erramos não pelo que fazemos, mas pelo quando fazemos. Ajuda-me a esperar, a confiar, a discernir o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de colher e o tempo de simplesmente descansar. Sabedoria, meu Deus, sabedoria para entender o que realmente importa, para valorizar as pessoas certas, para recuar quando for necessário, para insistir quando for a hora, para calar quando as palavras forem inúteis e para falar quando o silêncio for covardia. Hoje eu escolho começar o dia contigo, com os ouvidos atentos à tua voz, com o coração desejoso da tua direção, com os olhos fixos no céu, mas os pés firmes no chão, trilhando um caminho com propósito e verdade. Senhor, agora eu te peço que a tua sabedoria se derrame em cada área da minha vida. Que ela não seja um conceito abstrato ou distante, mas que esteja presente no meu cotidiano, no simples e no complexo, no íntimo e no público. Sabedoria nos relacionamentos. Pai, me dá sabedoria para conviver com as pessoas, com aquelas que amo e também com aquelas que me desafiam. Que eu saiba colocar limites sem ferir, dizer não sem culpa e sim com responsabilidade. Que eu não caia na armadilha de tentar agradar a todos, mas viva para agradar a Ti. Me dá sabedoria para manter a paz, mesmo quando o ambiente estiver hostil. Sabedoria para ouvir antes de reagir, para compreender antes de julgar. Sabedoria para deixar passar uma ofensa, para perdoar o que parecia imperdoável e também para pedir perdão quando eu errar. Sabedoria nas decisões profissionais. Deus me orienta nas escolhas relacionadas ao meu trabalho, profissão e carreira. O mundo valoriza a pressa, os resultados imediatos, a performance constante. Mas eu escolho viver guiado por propósito. Mostra-me, Senhor, se o que estou fazendo é o que o Senhor sonhou para mim. Se devo continuar, se devo mudar de direção, se preciso buscar crescimento ou aprender a ser fiel no pouco. Abre portas segundo a tua vontade, mas me dá sabedoria para reconhecê-las. Nem toda oportunidade vem de ti, e é por isso que te peço, revela o teu querer sobre a minha vida profissional. Afasta de mim a vaidade e orgulho que me fazem querer cargos ou status apenas por aparência, e enche meu coração de humildade para servir com alegria, seja onde for. Sabedoria no uso do tempo. Senhor, o tempo é um dom precioso. Me perdoa pelas vezes que desperdicei horas com futilidades. Ensina-me a contar os meus dias de forma sábia, a entender que cada minuto é uma semente e que tudo que eu planto hoje eu colherei amanhã. Ajuda-me a organizar a minha rotina com inteligência, a separar tempo para o que é essencial, minha fé, minha saúde, minha família, meu descanso. Me mostra que não é pecado dizer não a alguns convites, compromissos ou distrações. Ensina-me a priorizar aquilo que me aproxima de Ti e não aquilo que apenas me ocupa. Sabedoria emocional. Pai, me dá sabedoria para lidar com os meus sentimentos. Nem sempre eu entendo o que se passa dentro de mim. Às vezes me sinto agitado, outras vezes desanimado. Tem dias em que a raiva toma conta, outros a tristeza. Mas eu não quero ser governado pelas emoções. Elas são parte de mim, mas não são meu guia. Que o Teu Espírito me ajude a identificar o que estou sentindo, a nomear meus sentimentos e levá-los a Ti.
Me dá sabedoria para lidar com a ansiedade, para não reagir por impulso, para não tomar decisões em momentos de medo ou carência. Me dá sabedoria para não descontar nos outros aquilo que estou vivendo internamente. E quando o coração estiver pesado, que eu saiba te buscar antes de tudo. Sabedoria para ouvir conselhos certos. Deus me livra de conselhos errados. Nem toda pessoa bem-intencionada sabe o que é melhor para mim. E nem todo amigo entende os teus planos para a minha vida. Me dá discernimento para saber quem ouvir. Quem realmente fala com sabedoria e quem apenas fala com base em emoções ou interesses. E quando alguém usado por ti falar comigo, me dá humildade para escutar com atenção, sem orgulho, sem resistência. Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor, e feche os meus ouvidos para aquilo que só confunde ou desvia. Sabedoria para lidar com o passado. Muitas vezes, Senhor, o que me prende não é o presente, mas as lembranças que carrego, palavras que ouvi, erros que cometi, decisões que me feriram. Mas hoje eu te peço, me dá sabedoria para lidar com o passado, para perdoar o que ficou para trás, para aprender com as cicatrizes sem deixar que elas me paralisem, para entender que o passado me trouxe até aqui, mas que não precisa me definir. Ensina-me a olhar para trás com compaixão e maturidade, a aceitar o que eu não posso mudar e a transformar o que ainda pode ser restaurado. Sabedoria nas provações. Senhor, quando as tempestades chegarem, porque elas virão, me dá sabedoria para permanecer firme, para não me desesperar, para não murmurar, para não me afastar de ti. Me dá sabedoria para discernir o que é aprendizado e o que é ataque espiritual, o que precisa ser resistido com fé e o que precisa ser aceito com coragem. Me dá sabedoria para não lutar batalhas que não são minhas, para não me desgastar tentando convencer quem não quer mudar, para não me envolver em discussões que não levam a nada, para guardar minha energia para o que realmente vale a pena. Sabedoria no servir. Pai, me ensina a servir com sabedoria, com generosidade, mas também com limites, com empatia, mas sem perder a identidade, com doação, mas sem me anular. Muitas vezes me vejo servindo tantos outros que me esqueço de mim mesmo. Me dá equilíbrio, Senhor, para cuidar do próximo sem esquecer de mim, para amar com intensidade, mas sem me perder no processo. Senhor, agora eu te peço a sabedoria que vem do alto. Não a sabedoria dos livros, dos cursos, das técnicas humanas, mas aquela que só pode ser revelada pelo teu Espírito. Sabedoria para compreender a tua palavra. Pai, me ensina a ler a Bíblia com olhos espirituais. Quantas vezes já li um versículo e não entendi nada? Mas hoje eu quero mais do que conhecimento, eu quero revelação. Abre os olhos do meu entendimento, faz com que cada palavra ganhe vida no meu coração. Que ao abrir a tua palavra, eu sinta que o Senhor está ali comigo, falando diretamente comigo, sussurrando amor e direção. Ensine-me a meditar nas Escrituras com profundidade, não apenas ler por obrigação, mas saborear cada verso. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabedoria para ouvir a tua voz. Deus, quantas vozes me cercam! A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do mundo, a voz da opinião alheia. Mas há uma voz que importa acima de todas, a tua. Me ensine a te ouvir no silêncio, na oração, na natureza, na palavra ou até mesmo no coração, quando tudo ao redor estiver em silêncio. Afina os meus ouvidos espirituais, Senhor. Tira o ruído da distração. Aquieta minha alma para que eu possa perceber quando o Senhor está falando. E quando eu ouvir, me dá coragem para obedecer. Sabedoria para reconhecer o tempo certo das coisas. Pai, o teu tempo é perfeito. E eu reconheço que muitas vezes me apresso, ou então hesito demais. Mas hoje eu oro. Me ensina a caminhar no compasso do teu tempo.
Nem antes, nem depois, mas exatamente quando o Senhor mandar. Me dá sabedoria para esperar quando for preciso e agir quando for a hora certa. Me dá paz no processo, confiança no invisível, fé no tempo de espera. Sabedoria para discernir o espiritual. Senhor, vivemos em uma batalha espiritual constante. Nem tudo é visível aos olhos humanos. Por isso eu te peço discernimento. Me ajuda a perceber quando algo não vem de ti. Me mostra quando há ciladas disfarçadas de bênçãos. Me revela quando há ataques espirituais e me equipa para enfrentá-los com fé, com oração, com a armadura do Espírito. Que eu saiba quando preciso orar mais, quando preciso jejuar, quando preciso apenas descansar e confiar. Sabedoria para não cair em enganos espirituais. Pai, livra-me de falsos mestres, de doutrinas distorcidas, de mensagens que falam em teu nome, mas não refletem teu coração. Me dá um espírito sensível, um coração atento à tua verdade, que eu não me deixe levar por palavras bonitas ou experiências vazias, mas que eu permaneça firmado na rocha da verdade que é Cristo. Sabedoria para usar os dons e talentos que me deste. Senhor, me ajuda a reconhecer os dons que o Senhor depositou em mim. Muitas vezes me comparo com os outros e não enxergo aquilo que já está em minhas mãos. Mas hoje eu quero valorizar o que o Senhor me deu. Me mostra como eu posso servir com aquilo que tenho, como posso abençoar outras vidas com os talentos que recebi, não para minha glória, mas para que o teu nome seja conhecido. Que eu não enterre meus talentos por medo, mas que eu os multiplique com coragem, com fé e com sabedoria. Sabedoria para viver uma vida cheia do teu Espírito. Pai, eu não quero ser guiado pela carne, pelas vontades humanas, pelas emoções. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Me enche todos os dias, me batiza com teu amor, com teu fogo, com teu poder. Que a sabedoria espiritual seja minha companheira constante. Quando eu estiver fraco, que o teu Espírito me fortaleça. Quando eu estiver confuso, que ele me guie. Quando eu estiver vazio, que ele me preencha. Sabedoria para saber calar e quando falar. Senhor, quantas vezes falamos sem pensar, ou então deixamos de falar quando deveríamos? Mas a sabedoria que vem de ti sabe o tempo certo para tudo. O tempo de silenciar e o tempo de se posicionar. O tempo de consolar e o tempo de exortar. O tempo de esperar e o tempo de agir. Me dá discernimento para isso, para não usar as palavras como flechas, mas como pontes que unem, curam e edificam. Sabedoria para buscar a santidade. Deus, a verdadeira sabedoria me leva a uma vida santa, não uma santidade arrogante, mas uma santidade que brota de um coração que te ama. Me mostra onde preciso mudar, me revela os hábitos que precisam ser deixados, os pensamentos que precisam ser purificados, as atitudes que não combinam com a nova vida que o Senhor me deu. Não quero viver uma fé superficial, quero ser inteiro teu. Senhor, agora que derramei meu coração em oração, agora que entreguei minhas dúvidas, minhas fraquezas, agora que te pedi discernimento, visão e entendimento, eu consagro este novo dia a ti. Consagro meus pensamentos. Que tudo que passar pela minha mente hoje seja filtrado pela tua verdade. Que eu não aceite pensamentos de derrota, medo, insegurança ou inferioridade. Que a tua sabedoria me ensine a pensar como um filho teu, a enxergar a vida com esperança, a não alimentar a ansiedade, a não imaginar catástrofes que nem aconteceram, a não perder tempo com o que não edifica. Coloca, Senhor, o capacete da salvação sobre minha mente, que eu lembre que sou salvo, amado, guiado e guardado por ti. Consagro minhas palavras, que da minha boca saiam palavras de vida, que eu não fale precipitadamente, que eu não murmure, não critique, não julgue, mas que eu fale com sabedoria, com graça,
com amor. Que minha voz seja bálsamo para quem estiver ao meu redor. E quando eu não souber o que dizer, que o Senhor me ensine a calar com sabedoria e paz. Consagro minhas escolhas. Pai, cada decisão que eu tomar hoje, seja pequena ou grande, eu te peço, me guia. Se eu precisar dizer sim, que seja com paz. Se eu precisar dizer não, que seja com convicção. Não me deixe ser levado por pressão ou manipulação, mas que eu siga a direção que vem do teu Espírito. Mesmo que seja difícil, mesmo que não agrade a todos, mesmo que eu não entenda de imediato, prefiro a tua vontade incompreendida do que o caminho fácil sem a tua presença. Consagro meus relacionamentos. Senhor, que hoje eu saiba lidar com as pessoas com sabedoria, com minha família, com colegas, com estranhos, com clientes, com irmãos da fé. Me dá graça para ouvir mais e julgar menos, para ser paciente com quem me irrita, para ser gentil mesmo quando estou cansado. Livra-me de discussões tolas, de palavras impensadas, de atitudes impacientes, que em cada encontro meu hoje, alguém possa te ver em mim. Consagro minhas emoções. Senhor, que eu não seja guiado pela raiva, pela pressa, pela mágoa ou pela tristeza, mas que a tua sabedoria me ensine a dominar as emoções. Que eu sinta o que preciso sentir, sim, mas que eu reaja com maturidade espiritual. Que eu não me precipite, que eu respire fundo, que eu encontre refúgio no Senhor antes de explodir, antes de desanimar, antes de desistir. Consagro minha rotina, meus planos e metas. Tudo o que eu tiver para fazer hoje, coloco em tuas mãos. Me ajuda a organizar meu tempo, a priorizar o que realmente importa, a não desperdiçar o dia com distrações vazias. Me ajuda a concluir o que eu começar, a trabalhar com excelência, a descansar com leveza, a fazer tudo como se fosse para ti. Clamo por sabedoria constante durante o dia. Senhor, essa oração não termina agora. Ela segue comigo. Ela continua nas atitudes, nos pensamentos, nas decisões. Então eu oro. Fala comigo durante o dia. Corrige-me quando eu sair do rumo. Lembra-me das tuas promessas. Me impulsiona a agir com fé, não com medo. Me enche de sabedoria quando eu for aconselhar alguém. E quando eu me sentir perdido, me abraça. Pai, eu sei que o Senhor não me deixa só. Sei que a sabedoria que pedi hoje virá nas pequenas coisas, numa conversa, num silêncio, numa palavra, num sinal. Eu confio que o Senhor está cuidando de mim e por isso saio para viver esse dia com fé, com coragem, com humildade, com um coração ensinável e atento. Obrigado, Senhor, porque mesmo antes de eu abrir os olhos, o Senhor já estava cuidando de tudo. Obrigado por ouvir meu clamor, por renovar meu espírito, por trazer paz à minha mente. Hoje eu me levanto em teu nome para viver com propósito, com luz, com sabedoria. E onde quer que eu vá, que o teu Espírito vá comigo. Amém.